Então tá, boa tarde, galera, oficialmente agora, né? Pessoal que está assistindo aqui no Second Life ou na UFSM. Então, eu sou a Raíra, eu estou no programa de pós-graduação de Ciências Sociais. Eu pesquisava durante a graduação sexualidade no Second Life, as práticas de BDSM. E agora, após, eu estou pesquisando relações amorosas, relações de afeto, lealdade, fidelidade, entre os praticantes de BDSM no Second Life. Então, mas hoje a minha fala diz respeito a alguns desafios de pesquisar no Second Life e também de pesquisa sobre práticas sexuais e eróticas, que é o meu caso, né? Então eu vou tratar de alguns desafios tanto da inserção em campo quanto da compreensão do ambiente de sociabilidade, os desafios de pesquisar práticas sexuais e das afecções do campo. Então, inicialmente, eu vou tentar explicar um pouco sobre como se dá essa incursão no mundo virtual Second Life. Para quem não conhece, para te criar um avatar, você tem que entrar no site, no secondlife.com, escolher um nome de usuário, selecionar um avatar, como vocês podem ver na primeira figura. E então, a partir desse avatar pré-definido, você baixa um visualizador e aí você pode transformar o avatar. Transformar a partir de itens grátis ou itens que você pode comprar e também das transformações do corpo, que a própria ferramenta do Viewer dá. Então, você pode deixar ele mais alto, mais baixo, mudar as feições do rosto, a boca, os olhos, o comprimento dos braços, as mãos, etc. Aqui nesse slide vocês podem ver que tem algumas modificações do meu avatar. A primeira, que é junto com a Ruth, que é a avatar da Débora, é logo que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o cabelo, porque ela exigiu isso. E aí eu coloquei novas roupas, e aí de acordo com a incursão em campo, conhecendo os meus interlocutores, eu fui mudando de acordo com os padrões nesse ambiente. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, a entrada nesse mundo exige um aprendizado tanto técnico quanto social. A criação do avatar é uma experiência central na compreensão deste universo, porque é no avatar que existe esse diferencial do ambiente, é através dele que a nossa experiência se concretiza. A inserção em campo deve ser compreendida diferentemente da incursão no mundo virtual Second Life, né? Criar um avatar não significa entrar no campo de fato. Principalmente se a pesquisa, como no meu caso, diz respeito a um grupo específico com o qual é necessária uma negociação para que se possa ser aceito enquanto pesquisador, observador e, em certo momento, fazer parte daquele ambiente. Então, durante a minha inserção em campo, eu fui sentindo a necessidade de modificar a aparência do avatar, que é um processo pelo qual a Débora e também os colegas das pesquisas Second Life também passam. Então, existe no Second Life a valorização da beleza do avatar. Afinal, essa beleza neste universo tem ligação com padrões culturais do RL, mas também tem uma forte relação com o tipo de item que compõe esse corpo. Itens gratuitos são constantemente valorizados na aparência do avatar, assim como aqueles pertencentes aos avatares iniciais disponibilizados no site. Por isso que logo que eu entrei, eu mudei cabelo, comprei roupa, enfim. Então, como eu estava inserida num campo de práticas sexuais dissidentes, eu fui me adaptando a certos padrões estéticos, como as roupas de látex, o corpo mais esbelto, os itens mais caros e mais bem feitos. E esse foi um dos aspectos que aumentou a minha aceitação em campo. Então, ao receber a maior atenção no meu avatar, o meu perfil também foi sendo mais visualizado, e assim mais residentes me descobriram como pesquisadora e me procuraram para conversar. E também, quando eu procurava por eles, aceitavam conversar comigo, porque notavam que o meu avatar já tinha sido modificado, já estava entrando nos padrões deles.
Então, um pouco mais sobre a questão de logo que eu entrei no mundo, o chat, o uso do chat, dos locais onde eu descobri as práticas de BDSM. Então, outro desafio dessa entrada de campo é a localização dos residentes e dos locais onde se encontram para as práticas de BDSM. Então, como estratégia inicial, eu procurei os diferentes grupos criados dentro do universo com a temática de BDSM, que é o bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo, masochismo, para quem não sabe, e práticas de fetiche. Como vocês podem ver, na primeira figura do slide, tem ali o meu chat, que seria um print do meu chat mesmo, e do lado esquerdo aparecem alguns grupos. Tudo bem, mas é BDSM Brasil, BDSM BR, PTBR, Fetiche Brasil, etc. Então, muitos residentes utilizam esse chat para conhecer outros residentes com os interesses semelhantes e eles acabam levando esse bate-papo para o privado, assim que começa a conversa. Mas também ele é utilizado para divulgação de eventos e também de clubes e locais destinados para as práticas do BDSM. Então, ainda que os chats tenham ótimos resultados para os primeiros contatos, eu busquei também lugares destinados às práticas de BDSM, como femdom, canibalismo, gore, ou clubes de sexo sem temáticas específicas, para que eu pudesse compreender a sexualidade dentro desse universo. Ao longo da pesquisa de campo, eu usei o chat para me comunicar com os meus interlocutores. O que é um grande desafio metodológico, né? Porque essa ferramenta do Viewer, apesar de ela armazenar os diálogos para releitura e transposição para o caderno de campo, ainda é complicado, é diferente da conversa falada, oral, né? Então, conforme o Planels, no título, no texto Gênero Confuso, Gênero Chat, de 2002, ao pesquisar o IRC, ele demonstra as transformações dos códigos de teclado pelos usuários que tentam suprir essas desvantagens em relação ao uso da voz, como gestos, entonações. Então, o autor compreende o chat como mais segmentado e participativo. E aí ele diz que através dessas transformações e ressignificações dos códigos do teclado, a conversa que transpassa texto, emoticons, e também tonalidades, cadência e volume que são expressadas através da manipulação do próprio código. Por exemplo, com o uso de letras maiúsculas, repetição de vogais, exclamações, e também com o uso de outros recursos, como o uso de links, imagens. A partir daí eu comecei a pensar como a gente pode lembrar da questão do GIDS, da piscadela, a piscadela dentro do chat, né? A forma que a pessoa usa a maiúscula, usa as exclamações, os emoticons. Então, a partir daí, eu tive que criar uma certa habilidade de compreender esses códigos utilizados pelos meus interlocutores. Então, ainda que o chat seja uma ferramenta, a vivência e a participação na realidade do grupo pesquisado deve ser central na pesquisa. Para que o pesquisador não se torne apenas um observador, né? E não abra mão da intersubjetividade do pesquisador e do pesquisado. Deixa eu ir para o próximo slide aqui. Então, outros desafios é a compreensão desse ambiente de sociabilidade que não diz respeito apenas à plataforma do Second Life. Então, para viver a realidade deles, eu compreendi que seria necessário participar das outras plataformas que esses residentes faziam uso para dar vida aos avatares, né? Então, eu utilizei essa distinção que o Guimarães Júnior faz entre plataformas e ambientes de sociabilidade virtual e tracei um caminho de alguns dos meus interlocutores, ou mesmo de alguns dos espaços que eu estava frequentando. O que acontece que o Guimarães diz é que esse ambiente de sociabilidade frequentado por esses residentes não é apenas a plataforma do Second Life, compreende outras plataformas. Aqui vocês podem ver no slide o perfil do Facebook, blogs, o Flickr. Então, os perfis do avatar no Facebook são utilizados, são tão utilizados que o próprio Second Life absorveu a ideia e criou uma ferramenta dentro do Viewer para fazer check-in na rede social. O Flickr é também muito utilizado para divulgação de fotografias e de eventos, assim como os blogs
dos quais são feitos diversos usos pelos residentes. Portanto, para que eu pudesse dar conta desse ambiente, eu criei um perfil no Facebook para minha avatar, para a Rita, e eu busco sempre estar atenta à diversidade de blogs e Flickr que estão sendo divulgados para compreender melhor esse ambiente de acessibilidade virtual. Então, esse desafio de pesquisar práticas sexuais, práticas eróticas, se tornou uma coisa muito cara para mim, que eu tive que pensar muito, buscar em autores. Então, eu vou contar 2 casos que me aconteceram para exemplificar esses desafios que eu tenho sofrido, assim. Então, primeiro, eu fazer contato com um dos meus interlocutores, praticante de Femdom. Ele me contou que ele estava naquele momento tendo relações com uma mulher que o estava penetrando. Ele me perguntou se eu gostaria de ir até lá para compreender a prática do Femdom e como ele se relacionava com a sua parceira naquele momento. Então, após eu aceitar o seu convite, eu fui teletransportada para um quarto em um prédio, que é essa primeira foto que vocês podem ver no slide. E na minha frente, em uma cama, estavam os 2. Ele com uma avatar feminina, ele estava vestido, digamos assim, de avatar feminina, com seios e vagina, e ela também com uma avatar feminina. Ele me contou que a sua escolha por esse corpo era para que pudesse ser penetrado por aquela mulher, sendo que aquela mulher tinha maior interesse em corpos femininos. Logo depois, ele me convidou para participar. Ele sabia que eu, enquanto pesquisadora, havia mantido a postura de não participar das práticas sexuais, mas ainda assim insistiu. Ao negar mais uma vez o seu pedido, ele me informou que, por eu estar ali observando, considerava que eu estava observando enquanto voyeur, ou seja, estava participando dessa prática. Então, eu voltei a pensar nessa questão ao ler o texto do Camilo Braz e do Rafael Moraes, que foi apresentado na RAM, no GT de Sexualidade, porque problematiza a participação sexual do antropólogo em campo. Ao relativizar a noção do nativo de sexualidade, os autores demonstram que, mesmo em nossa intenção de não participar das práticas, somos englobados pelos interlocutores de suas próprias categorias e práticas sexuais. Então, esse texto me fez refletir sobre o meu papel de pesquisadora em campo, como os meus interlocutores me veem. Fazendo uma busca nos meus diários de campo, eu notei que várias vezes eu fui tratada como uma pesquisadora voyeur. E ao permanecer observando os ambientes de prática BDSM, eu fui provocada e também sofri investidas pesadas até para participar das práticas. E por fim, os meus interlocutores brincavam com o fato de eu preferir observar, né? Então, outra questão é a saia justa em que eu me encontro quando algum adepto das práticas de BDSM me procura, sabendo que eu sou pesquisadora para participar das práticas, me convida, enfim. Em um dos casos, mesmo explicando minhas escolhas metodológicas, houve insistência para que eu fosse dominadora, enquanto ele seria o meu escravo, que é o caso da segunda foto em cima do slide ali. Que eu estava na nossa sede da Prima Anthropology, e essa pessoa pediu para ir até lá, e quando ele já chegou ajoelhado, como vocês podem ver, e me implorando para que eu fosse sua dominadora, eu explicando que não, e ele respondia, sim senhora, e eu me senti desconfortável com aquela situação. Mas também não posso deixar de lembrar de uma das minhas primeiras experiências de campo, que na tentativa de compreender como se davam essas práticas entre dominadores e escravos, um dos meus primeiros interlocutores me ofereceu um contrato de 15 minutos para que eu fosse sua escrava. Como iniciante, eu resolvi aceitar e vivenciei um momento muito delicado, sendo humilhada, obrigada a ficar nua e exposta para outras pessoas como escrava. Naquele momento, então, eu percebi que as afecções que decorrem dessas práticas, mesmo que mediadas por avatares em um mundo virtual, são intensas e reais. E isso não estava só no discurso dos meus interlocutores, mas naquele momento eu pude vivenciar essas afecções então eu compreendi que a melhor forma de compreender os meus interlocutores seria mantendo certa postura que não exclui as afecções, mas em contrapartida garante maior objetividade na minha pesquisa, então evitando participar ativamente das práticas que englobam o BDSM, né? Agora eu vou passar para vocês algumas fotos do meu campo.
Aqui é essa minha primeira experiência com esse interlocutor que me pediu 15 minutos de um contrato de escrava dominador. E aqui é eu recebendo spanking, que é uma das práticas do BDSM, que seria as palmadas, né? Aqui é ele sentado no trono de dominador e eu em uma posição de subalternidade. Aqui já é em outro local, numa ilha que se chama Bestiality Dog Lounge, que é uma ilha de BDSM e zoofilia. É a avatar que tá transando com um cavalo. É uma furry, que é uma mistura de animal com humano. Aqui é um minotauro com uma avatar, transando com uma avatar grávida, nesse mesmo local. Aqui, voltando àquela primeira experiência que eu falei, que eu relatei para vocês, é eu observando o meu interlocutor, praticante femdom, fazendo sexo com uma outra avatar feminina, e eu, então, na sua categoria de nativo, como voyeur, né? A pesquisadora voyeur. Aqui, voltando à Bestiality Dog Lounge, outras práticas. Também uma avatar feminina com um pênis, que é muito recorrente na minha pesquisa. E é isso, pessoal.